Boa noite a todos, uma alegria estar novamente aqui na Casa Espírita Allan Kardec de Botucatu, hoje, dia 10 de abril de 2022, precisamente 19 horas e 30 minutos. E hoje eu estou muito feliz, porque eu vou falar sobre uma coisa que me faz sentir bem, me sentir à vontade. Hoje nós vamos falar sobre mãe. E está chegando o Dia das Mães. E nós temos que nos preparar para esse dia, para que nesse dia nós possamos realmente comemorar essa data tão maravilhosa. Mas falar sobre mãe, nós precisaríamos de horas e horas e horas, porque são muitas coisas a se falar de uma mãe. Então nós escolhemos apenas um item. E hoje então nós vamos falar sobre mãe, o amor maior. Então todo domingo, segundo domingo de maio, comemora-se, como todos sabem, o Dia das Mães. É uma festividade bem merecida, em sinal de reconhecimento da importância e da responsabilidade desta que é a célula master na formação da instituição familiar. Não existiria uma sociedade bem estruturada se não existisse a família, pois a instituição familiar é fundamental na formação de um indivíduo. E é a partir da família que o filho ou a filha dará os seus primeiros passos como cidadão de bem. Os 9 meses de gestação e depois, em média, mais ou menos 6 meses de amamentação. E também as centenas de noites acordada, suprindo as necessidades da criança, habilitam a mãe a tornar-se a pessoa mais indicada para desempenhar a função de educadora e orientadora na formação de uma criança. Essa responsabilidade de mãe é tamanha que Deus dotou a matriarca familiar de grande capacidade física, possibilitando-a gerar em seu ventre um novo e maravilhoso ser. Ele ainda a equipou com habilidades, desenvoltura e inteligência, que possibilitam a mãe de ser a co-criadora de um ser encarnado. Eu mencionei um ser encarnado, porque no mundo desencarnado, ou mundo espiritual, não existe a geração ou a procriação de um bebê espírita pela união de um casal, um espírito e uma espírita. Não existe isso. Sabemos que essa criação de espírito somente a Deus, porque é Ele que dá a vida aos princípios inteligentes e esses evoluem, se tornando espíritos. E falando aqui em criação de espírito, eu me recordo do livro A Cabana, de William Young. Livro este que, mesmo discordando de alguns argumentos relatados pelo William, eu indico este livro, por ser uma obra agradável e rica, riquíssima em ensinamentos. Nessa obra, tem um interessante raciocínio do autor Young, onde ele apresenta Deus na figura de uma mãe. Ele apresenta Deus na figura de uma mãe, isso mesmo, uma matrona. E ele quis fazer ali uma associação ao fato de Deus ter gerado filhos. Então Deus ser uma mãe. Ele fez um paralelo aí. Se pensarmos sobre o nascimento de Jesus,
gerado por Mãe Maria de Nazaré. Veremos que historiadores bíblicos divergem sobre a paternidade de Jesus. Se foi um anjo ou se foi José o carpinteiro, que naquela época já era um ancião. Tomando como base, para pensarmos sobre isso, como base a afirmativa de Jesus, quando ele disse: eu não vim derrogar a lei, mas sim fazer com que ela se cumpra. Em assim sendo, lembrando que Jesus teve um corpo de carne, e a lei da natureza diz que para gerar um corpo de carne, precisamos de outros corpos de carne também, ou seja, Maria e José. Então, no meu entender, Jesus é filho de José. Se ele é filho de um anjo, então José é um anjo. Ok? Se isso não for verdadeiro, Jesus teria então mudado, derrogado a lei. Logo no seu nascimento. Primeira coisa dele, ele teria feito contrária às leis da natureza. E eu tenho fé que ele não faria isso. Então, para mim, é pacificado que José é o pai carnal de Jesus. Pai carnal. Por outro lado, eu entendo que Deus não precisou desta lei da criação corporal, criação corpo carnal. Porque o nosso Pai Celestial criou espíritos imateriais. Imateriais. Espíritos esse a sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus criou inteligências. Ainda não nos é dado saber como Deus criou os espíritos. Um dia, quem sabe. Mas ainda não nos é dado esse conhecimento. Essas inteligências espirituais que Deus criou, para se manifestar, para se comunicar, atraíram fluidos, energias, construindo à sua volta um perispírito, que é um corpo, mas sutil. Um corpo sutil, como se fosse de fumaça. Tá? Consultando a nossa doutrina, lá no Livro dos Espíritos, a questão 200, a pergunta que Kardec fez para a espiritualidade foi a seguinte: espírito tem sexo? Ele fez claramente essa pergunta: espírito tem sexo? E os mentores espirituais, né, espiritualidade maior, respondeu: não da forma que vocês entendem. Porque os sexos dependem da constituição orgânica. Tá? Então, aquele sexo de menino, aquele sexo da menina é feito de um jeito e de outro. Agora, conforme a constituição orgânica, tem um outro tipo de sexo. Tá? Então, não da forma como vocês imaginam. Mas a resposta é afirmativa. De uma forma diferente da nossa, existe o sexo. Agora, da nossa forma de sexo, espírito não tem essa forma de sexo. Ok? Espírito. Então, entendamos bem claro que o que eu estou falando aqui não é o espírito com o perispírito. Estou falando espírito, a inteligência, a criação de Deus. Tá? Ele ainda não está com o perispírito. Não obstante, continua a espiritualidade, traz importante ressalva. Não se trata de uma condição morfológica. Não há órgãos masculinos ou femininos na personalidade imortal. Repetindo, aqui ele está falando do espírito. Tá? O que é imortal é o espírito e não o perispírito. Então não existe esses órgãos, estabelecendo aí uma distinção se é masculino ou se é feminino. Aí Kardec pergunta:
Se não é uma questão de forma física, como se exprime, então, uma sexualidade espiritual, como se explica? Como é que é? A espiritualidade responde assim: é uma condição psicológica. Nós estamos falando de inteligência. Então, inteligência é psíquica. Ok? Então, é uma condição psicológica. E ele continua dizendo: dizemos que é um espírito masculino se nele predominarem características eminentemente masculinas. E feminino se predominarem as características femininas. Ok? Então, o contrário seria feminino. Aí Kardec pergunta: isso significa que nenhum espírito é masculino ou feminino por inteiro? Ele responde: a psicologia vem demonstrando isso. Então, está dizendo, a psicologia vem demonstrando que nenhum espírito é masculino ou feminino por inteiro. E a espiritualidade maior continua: digamos que o espírito masculino tem 70% de masculinidade e tem também 30% de feminilidade. E vice-versa. O espírito feminino tem 70% de feminilidade, 30% de masculinidade. Eu abro um parênteses aqui para lembrar também que o corpo físico, corpo de carne, não estamos falando de espírito, corpo de carne, dependendo da quantidade de hormônios, seja ele masculino ou feminino, né? Ele vai se comportar com o que tiver maior quantidade. Então, o corpo físico, se ele tiver maior quantidade de hormônio masculino, ele vai se comportar como homem. Ou seja, vai ter essa pele feia, esses braços peludos, né? Essa coisa horrorosa que são os homens. Agora, se por acaso ele tiver 70% de hormônio feminino, vai ter aquela pele lisinha, aquele cabelo bonitinho, aquele corpinho arredondadinho. Vai ser feminino. Então, esse é o corpo físico, com hormônio. Agora, o espírito é psicologicamente, as características psicológicas do espírito, não do perispírito. Aí Kardec pergunta: essa distinção masculino e feminino é permanente? Resposta: ela é transitória. Com o desdobramento das experiências evolutivas, opera-se um equilíbrio perfeito entre a masculinidade e a feminilidade. Entendam isso. À medida que as nossas experiências vão fazendo com que a gente evolua, a gente vai adquirindo um equilíbrio psicológico do espírito. 50% masculino e 50% feminino. À medida que a gente evolui. Para essa revolução, pergunta Kardec, para essa evolução, a reencarnação faz parte desse processo? Resposta: sim. Reencarnando muitas vezes como homem e depois muitas vezes como mulher. E voltando depois como homem, como mulher, quantas forem necessárias, o espírito desenvolverá suas potencialidades e aprenderá a exercitar o que há de melhor nas características masculinas e também nas características femininas. O espírito vai absorvendo o que tem de bom a mulher e o que tem de bom o homem e vai agregando tudo às características do espírito. Kardec pergunta: há uma alternância? Há uma alternância? Hoje homem, amanhã mulher, novamente homem, novamente mulher, é mais ou menos assim? Uma vez um? Não necessariamente. Não precisa ser uma vez homem, uma vez mulher, uma vez homem, não. Não necessariamente. O espírito pode reencarnar várias vezes como homem ou como mulher, alternando o sexo com menos frequência, sempre de conformidade com as suas necessidades evolutivas. O que nós estamos querendo dizer com necessidade evolutiva? É a evolução das nossas virtudes. Evolução das nossas virtudes.
bondade, caridade, paciência, tolerância, assim por diante. Kardec faz mais uma pergunta. Eu trouxe bastante perguntas de Kardec, porque realmente é maravilhoso esse pedaço. Se o espírito masculino reencarna como mulher, depois de várias reencarnações que ele teve como homem, 10 reencarnações como homem, aí reencarna como mulher, ele não terá dificuldade para adaptar-se ao sexo feminino? A resposta, não. Psicologicamente, não. Porque haverá uma polarização das características femininas, adequando a sua psicologia à morfologia, ao corpo. Ele se ajustará à condição feminina sem problemas, desde que ele queira. Temos o livre-arbítrio. Ok? Então, ele vem com todas as condições de se adaptar à nova condição. Tá? Não viria como mulher com características masculinas 70%. Não. Eles corrigem, equilibram isso. Tá? Então, vem com essas condições. Aí Kardec pergunta, até quando ocorrerá essa alternância? Até que atinja estágios mais altos de espiritualidade, ou seja, de evolução. O espírito puro apresenta perfeito equilíbrio entre a masculinidade e a feminilidade. Olha isso. O espírito puro apresenta perfeito equilíbrio. O que quer dizer isso? 50% masculino, 50% feminino, psicologicamente. Ok? Característica masculina, característica feminina. Por isso, costuma-se dizer que anjo não tem sexo. Mas o correto não é dizer anjo não tem sexo. Eu quero corrigir aqui. O correto é dizermos anjo não tem sexo predominante. Não tem sexo definido. Ele não é nem masculino e nem feminino. Ele é o meio termo. Ele é os dois. Ele é 50% de cada. Ok? Tá claro, né? Aí como eu gosto de dar sempre meter meu dedinho no meio, tentando ajudar, eu vou acrescentar uma pergunta que muitos se fazem. Eu vou aproveitar para colocar ela aqui. Por que é que na vida espiritual, então, existem espírito homens, espírito mulheres? Como é que funciona isso? Se eu já fui homem, já fui mulher, como é que lá tem homem, lá tem mulher? Como é que funciona isso? Todo mundo quer saber, né? Eu respondendo aqui, tá? Como estudioso. As reencarnações que o espírito passa são muito marcantes para ele. Cada reencarnação que a gente passa é muito marcante para cada um de nós. Em cada reencarnação, o espírito desempenhou um papel semelhante ao que desempenha um ator num teatro ou numa película de um filme. Então o Heitor foi índio, na outra geração ele foi um soldado, numa outra geração ele foi um padre. Em cada um ele desempenhou um papel de índio, de soldado, de padre. Ao retornar para o plano espiritual, após ter vivido todas essas experiências diferentes, ou seja, foi ator em cada uma delas, atuou como esse personagem, ele mentaliza o personagem que ele mais gostou de ser, como ele melhor se sente bem. Então, se eu gostei de ser mais padre, eu vou me mentalizar a ser um padre. Se eu gostei mais de ser soldado, eu vou mentalizar a imagem que eu tinha reencarnado como soldado, e o meu perispírito vai ter aquela imagem. Tá? Então o perispírito vai se transformar naquela aparência da vontade do espírito. Ficou claro? Só para fazer uma comparação, na vida teatral, Chico Anísio criou centenas de personagens. Se formos buscar, centenas de personagens ele criou.
Mas eu tenho certeza que se lá no plano espiritual ele fosse escolher um desses personagens, provavelmente ele iria querer ser um professor Raimundo. Ok? É aquele com que ele mais se identificava. Na maioria das vezes, o espírito se apresenta com a imagem da última reencarnação. Então, provavelmente, né, quando eu for para a vida espiritual, eu vou me apresentar com essa imagem de Heitor. Mesmo que lá eu chamo Teodomiro. Mas eu vou apresentar com essa imagem de Heitor. Tem um motivo lógico para isso. Porque nós, a cada reencarnação, nos melhoramos. A cada reencarnação, nós progredimos. Então eu jamais escolheria um personagem que eu fui pior. Não faria sentido. Se na vida passada eu fui um assassino, quando eu chegar no plano espiritual eu vou querer ser Heitor e não um Tião assassino. Ficou claro? Então, a tendência é escolher sempre o último, porque o último foi o melhor personagem, quer dizer, o personagem mais evoluído. Mesmo que seja pobre ou rico, seja o que for, mais evoluído. Com isso, podemos entender que nós encontraremos com nossas mães terrenas, mães que nos pariram nesse mundo, nós encontraremos com nossas mães no mundo espiritual. E precisamos ainda compreender, quando lá chegarmos, que além de termos muitas mães, sendo uma para cada reencarnação, se eu tive 50 reencarnações, eu tenho 50 mães que me pariram. A cada reencarnação, uma. E ainda vamos descobrir que muitas delas, em outras reencarnações, numa foi mãe, na outra ela foi filha, na outra foi irmã, na outra foi prima, na outra foi só uma amiga, e assim por diante. Então viram uma confusão. O que ela é minha? É mãe, é filha, é irmão? O que é isso? É que nem os atores dos teatros. Né? Numa novela ele foi padre, no outro ele é bandido. Mas pera, ele não era padre? Não, agora ele é bandido. Na outra... Uma confusão. Bom, diante dessa confusão, então, com qual mãe nós vamos ficar próximo lá na vida espiritual? Ah, e agora? Tem 50? Com qual mãe? Bem, vou até tomar uma água aqui agora, me entusiasmei. Agora ficou bom. Com qual mãe nós vamos ficar no mundo espiritual? Ao chegarmos no mundo espiritual, os laços de afinidade é que definirão qual é o espírito que verdadeiramente consideraremos como mãe, como pai, como irmão, como irmã. Enfim, consideraremos como nossa família espiritual. São os laços de afinidade. Ou seja, aqueles que nós preferimos, aqueles que nós gostamos mais. Eu vou querer ficar mais perto da mãe que eu mais gostei. A mãe que eu mais me dei. Ficou claro, né? Mas o tema de hoje é mãe aqui da Terra. Nós só estamos falando de mãe espiritual. Então vamos focar agora nas mães da Terra. Pois ela é o nosso tema de hoje. E a possibilidade de ser mãe e uma reencarnação aqui na Terra é uma maravilhosa oportunidade que Deus nos dá. Eu vou repetir. Isso é muito sério. Isso é muito sério. A possibilidade de ser mãe
em uma reencarnação aqui na Terra, é uma maravilhosa oportunidade que Deus dá. E Ele dá essa oportunidade a quem já está em condição de passar por essa missão e com ela poder cultivar, fazer crescer o mais belo e mais puro dos sentimentos que nós conhecemos. Eu estou me referindo ao sentimento chamado amor de mãe. É uma oportunidade que ela tem de fazer crescer esse sentimento que é o mais puro, o mais belo que nós conhecemos. Entenda que o amor materno é o último estágio para se atingir o verdadeiro amor. Por enquanto ainda é aprendizado de amor. O verdadeiro amor, que é o amor incondicional. Dentre os filhos de Deus que viveram até hoje na terra, somente Jesus atingiu esse estágio tão sublime que é o do amor incondicional. Mas qual a diferença? A diferença entre o amor materno e o amor incondicional é que a mãe chega até atingir o sentimento de amor incondicional. Ela chega a atingir. A mãe chega a amar o filho incondicionalmente, em qualquer situação. Pode ser bandido, pode não ser, seja lá o que ele for. Doente, aleijado, paraplégico, débil mental, ela vai amá-lo incondicionalmente. Ela consegue fazer isso. Mas ela tem essa condição de que ele seja filho dela. Então não é incondicional. Existe aí a condição deste amor ser por um filho e não por todos. Entendeu? Então ela já está treinando o amor incondicional. Mas só com os filhos por enquanto. O dia que ela conseguir ter esse mesmo amor por qualquer um dos outros irmãos, aí ela vai ter o verdadeiro amor incondicional. Por outro lado, o nosso magnífico mestre, Jesus, ele não restringiu apenas a alguns escolhidos, os apóstolos, os familiares, para eles doar o seu amor incondicional. E sim, ele distribuiu por todos os filhos de Deus que estão na terra e que estão no universo. Ele amou e continua amando a todos, incondicionalmente. A todas as criaturas da natureza. Tudo que Deus criou, na terra e no universo. Então ele ama incondicionalmente. Não importa se o cara enfiou a lança nele, não enfiou, se pregou ele na cruz, não pregou, ele ama incondicionalmente. E sem nenhuma preferência, sem nenhuma distinção, sem condição alguma. Diferente da mãe, que só faz isso por enquanto pelos filhos, mas já é uma grande coisa. Convém salientar, para não ficar alguma dúvida, que os sentimentos de Jesus, já há muito tempo, bilhões de anos, ultrapassaram a fase do amor incondicional. Jesus já está acima disso ainda, que é o nós queremos chegar no amor incondicional. Jesus já está acima disso. Ele se encontra já na faixa do amor divino. Ele já está na faixa do amor divino. Que é a mais alta faixa, a mais alta categoria de amor que vai estar à nossa disposição, que nós poderemos um dia alcançar. E essa faixa do amor divino, que Jesus e alguns outros crísticos estão, ela só é superada por uma fase superior, que é o amor de Deus. Esse só Deus. Ok? Então nós temos o amor incondicional, o amor divino, depois só Deus. Para por ali. Pedindo auxílio aqui para a doutrina,
No Livro dos Espíritos, na questão número 890, tem uma pergunta. Será uma virtude o amor materno? Ou apenas um sentimento instintivo que é comum aos homens e aos animais? Aí responde a espiritualidade. Uma coisa e outra coisa. É um e é outro. No animal, esse amor de mãe, ou se quiser chamar de instinto animal, se limita às necessidades de alimentação e de preservação da vida. Cessando esses cuidados, por se tornarem desnecessários, normalmente quando cessa a amamentação. Na maioria dos animais, esse amor materno ou esse instinto materno dos animais vai até onde o animalzinho depende dele. Cessou a amamentação, na maioria dos casos, já tem alguns animais que vão um pouco mais assim, mas na média cessa após a amamentação. E eles continuam explicando. A natureza deu também à mãe humana um instinto maior de criação e preservação de seus filhos, que persiste pela vida inteira e comporta um devotamento, uma abnegação, que são virtudes divinas. Então, Deus deu à mãe humana mais do que deu aos animais. Esses sentimentos dados à mãe sobrevivem mesmo após a morte. Acompanha esses sentimentos para com o filho até o além-túmulo. E por isso recebe o nome de amor materno ao invés de instinto materno. O instinto cessa, o amor permanece. Dá para ver a distinção aí, né? Observamos então que há neste amor algo a mais do que há no instinto ou no amor maternal do animal. Podemos então aprender aqui, agora, que o amor é um sentimento que continua após essa vida encarnada e ruma em direção da eternidade. Nós estamos falando de amor, ele não cessa, ele vai para a vida espiritual e ruma pela eternidade. Enquanto que, entendam bem isso, outros sentimentos como gostar, paixão, eu gosto da minha mulher, eu sou apaixonado pela minha mulher. Você ama a sua mulher? É aí que é a questão, né? Por quê? Porque esses sentimentos de gostar, paixão, diferentemente do amor, eles sofrem muitas vezes interrupções ou processo de descontinuidade pelo distanciamento, pelo fato de ficar às vezes longe um do outro, ou pelo envelhecimento. Acabou a paixão. Era tão linda quando eu casei com ela. Isso é paixão, isso não é amor. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, item 8, diz que há na erraticidade, na vida espiritual, erraticidade é o período entre uma encarnação e outra, que a gente fica no mundo espiritual. Há na erraticidade espíritos que se sentem completamente estranhos uns aos outros. Eles são separados por antipatias anteriores, que já vêm. São rusgas de vidas passadas, que se traduzem da mesma forma por uma contrariedade ou por um antagonismo, quando reencarnam juntos. Não se davam no mundo espiritual e continua quando reencarnam juntos, como mãe e filho, irmão e irmã, marido e mulher. Trazem aquilo que já, aquela animosidade da vida espiritual. Principalmente entre mãe e filho, nesses casos onde a afinidade entre mãe e filho
é frágil, quando ela é debilitada, é necessário que a mãe atente, preste atenção, fique sempre em guarda, atente, e entenda que essa condição de mãe, filho e filha é uma expiação, dependendo do grau de evolução do espírito, ou uma prova, se já for um espírito avançado, pela qual essa mãe deve lutar. Essa mãe deve superar todas as dificuldades. Todas. E jamais desistir. Algumas mães, por desistir, por esses motivos, falham em sua missão, acumulando assim mais e mais e mais débitos para existências futuras, que terá que voltar e começar do começo e refazer o passo a passo, como fez até agora. Então, desistir, mãe, jamais. Como é sublime ver, como é maravilhoso observar as mais diversas formas de ser mãe. Há mães de todos os tipos, das mais diversas formas, dos mais diversos amores. Vejamos, há mães que até sufocam seus filhos de tanto amor. Algumas mimam muito as suas crias e acabam enfraquecendo esses filhos para a caminhada na vida terrena. São aqueles que nós chamamos de filhinhos da mamãe, não é? Outras mães amam com sobriedade. E mesmo doendo de saudade, sabem o momento certo de deixar os filhos ir, de seguirem suas vidas, suas missões, irem morar sozinho ou até formar uma nova família. Tem mães que sabem o momento exato. Entretanto, na grande maioria, vê-se que ser mãe é ser um canal do amor de Deus. Já que é um amor sublime, mesmo que por muitas vezes seja bastante penoso, que muitas vezes exige muita dedicação e também muita resignação. As responsabilidades trazidas pela maternidade são grandes. Desmandando o ensino e o acompanhamento de todos os caminhos a serem trilhados pelos filhos ao longo da vida. Há de se abdicar, de abrir a mão de muitas coisas pessoais para se ser uma verdadeira mãe. Abrir mão de muitas coisas pessoais para ser uma boa e uma verdadeira mãe. Porque mãe é dedicação, mãe é doação, mãe é superação, é entrega, mãe é amor. Ser mãe é missão de grande responsabilidade, mas também de muita honra. Muita honra.
Porque mãe é gozar do privilégio, olha que maravilhoso, é gozar do privilégio e de ter a responsabilidade de parir. Não é um filho do marido, é um filho de Deus. Está parindo em seu ventre um filho de Deus, um filho do Criador. E ela ainda tem a responsabilidade de alimentar, de acalentar em seus braços, de criar este filho de Deus e o conduzir para o caminho do bem. Enquanto houver mães na terra, Deus estará abençoando a mãe e seus filhos, que estão com a oportunidade de alcançar a meta da perfeição que lhes cabe. Porque mãe é a mão que conduz, é o anjo que vela. Mãe é a mulher que ora na esperança de que seus filhos alcancem um dia a perfeição, a luz e a paz. Eu vou me auxiliar aqui de Madre Teresa de Calcutá, que brindou as mães com um conselho ímpar, sem igual. Ela aconselhou as mães assim: ensinarás teus filhos a voar, mas eles não voarão o teu voo. Ensinará teus filhos a sonhar, mas eles não sonharão o teu sonho. Ensinará teus filhos a viver, mas eles não viverão a tua vida. Ensinarás os teus filhos a cantar, mas eles não cantarão a sua canção. Ensinarás o teu filho a pensar, mas eles não pensarão como tu. Eles não pensarão como tu. Porém, mãe, tu saberás que cada vez que teus filhos voem, sonhem, vivam, cantem e pensem, estará ali a sua semente, a semente do caminho por você ensinado e aprendido. Que maravilha, Madre Teresa. Muito obrigado. E já me preparando para o encerramento, eu trago uma lenda divina. E essa lenda é sobre as mães. Diz uma lenda que quando Deus criou as mães, um mensageiro se acercou do pai e lhe perguntou: por que tanto zelo com essa criatura? Em que, afinal de contas, ela é tão especial? E o bondoso e paciente pai de todos nós lhe explicou que aquela mulher teria o papel de mãe, pelo que ela merecia um especial cuidado. Porque essa mãe deveria ter um beijo, que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até um namoro terminado. Esta mãe deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras, que agissem depressa, preparando o lanche do filho enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse, e apoiado em apenas um pé com o outro, mexendo e balançando o carrinho do bebê recém-nascido. Polivalente. Uma mulher que tivesse noções básicas de enfermagem, mas que fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativos nos ferimentos do corpo e ainda colocasse
bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Mãe que tivessem mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir a segurança ao filho de passos vacilantes. Que tivessem mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Por ser mãe, ela deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Porque ela precisaria de um par para ver através das portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Outro par de olhos para ver o que não deveria ver, mas que precisaria saber. E principalmente que tivesse olhos normais para fitar com doçura uma criança em apuros e lhe dizer: eu te compreendo, filho. Não tenhas medo. Eu te amo. Mesmo sem dizer para ele nenhuma palavra, apenas com um olhar. Apenas com um olhar de mãe. Essa criatura é um modelo delicado, com certeza, mas resistente. Capaz de resistir a um vendaval de adversidades e mesmo assim proteger os seus filhos. Essa mulher tem que ser capaz de superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família inteira com o pão do amor. Ela deveria ser uma mulher com a valentia de derramar lágrimas de saudades e de dor, mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade e que signifique o seu progresso maior. Deveria ser uma mulher com lágrimas especiais para os dias de alegria e os da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão. Ela precisaria ser uma mulher de lábios ternos, que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. Que tivesse lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor. Lábios que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantamentos da vida. Ela deveria ser uma mulher. Ou, simplesmente, uma mãe. Muito obrigado por me ouvir. Jesus abençoe a todos. Assim seja.